Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No silêncio do nosso coração, nos recolhamos por um tempo em oração. Supliquemos do Espírito Santo o auxílio, para que por ele alcancemos a graça de compreender essa palavra e sejamos hoje transformados em terra boa, como boa é a semente, para que possamos produzir frutos pela qualidade nossa da escuta e do guardar a palavra no terreno fértil do nosso coração. Invoquemos do Espírito que nos conduza nesse caminho. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nesse clima do mês de julho, na maior das vezes, intensifica a nossa oportunidade de descansar um pouco e, na imensa maioria dos casos, o descanso nosso, por boas razões, graças a Deus, ainda tem muito a ver com a nossa relação com a natureza, com a criação. As leituras de hoje nos põem muito mais para ficar próximo de Deus. As leituras nos põem muito próximos da criação. A gente sempre pensa que às vezes é o contrário. Abstrair-se do mundo, sair do mundo, desconectar do mundo para conectar com Deus. As leituras falam ao contrário, de uma profunda conexão com todos os elementos da criação, porque a criação, diz a fé católica, Bento XVI repetiu isso de forma muito eloquente, a criação é o primeiro livro que Deus escreveu. A partir da criação, nós podemos ler a criação e a partir da criação entender
quem é Deus e quem somos nós. Deus imprime as digitais dele na obra criada. Ainda mais porque no mundo da sociedade tecnicista dos últimos 4, 5 séculos, em que a ciência e a tecnologia parecia prometer a solução para todos os problemas, e isso supunha uma capacidade nossa de dominar a natureza pela tecnologia e pela ciência, em que a gente não dependesse tanto da natureza. Hoje, por exemplo, eu li agora à tarde uma matéria muito curiosa de como vai ser, quais seriam as invenções tecnológicas para o enfrentamento do El Niño que está chegando. Nós precisamos olhar para a criação, não com medo, mas mais próximos dela, porque nós somos também criação. O nosso corpo é matéria, é biologia, é vida. É vida, é organicidade biológica. E por isso a nossa relação com Deus, inclusive no sofrimento, e inclusive na esperança de vencer o sofrimento, nos põe intimamente ligados à criação. Nós não daremos conta de entender a parábola do semeador se a gente não der um passo de conexão com o que nós somos. Por mais digitalizados ou por mais fascinados pela IA, nós precisamos mover-nos e entrar em nós mesmos como corpos viventes que dependem de coisas básicas, de ar para respirar, de água, de comida, bebida, de repouso, de descanso, de estímulo. E a gente faz isso de forma muito bonita com a segunda leitura. Vamos lá? A carta de Paulo aos Romanos. Para uma boa corrente ideológica, hoje, no mundo cristão, quando a igreja trata, e quando vão à igreja e o padre nem tanto, porque não dão muita bola para isso, mas um bispo, ou mesmo o papa, trata de temas ligados à criação, dizem, isso é pauta woke, isso é pauta de ideologias que a igreja não deveria estar tratando. A igreja devia se ocupar com temas da salvação das almas. Não é o que a palavra diz. Vamos ver? Carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Que glória é essa que deve ser revelada em nós? De fato, toda a criação está esperando ansiosamente. Toda a criação está esperando ansiosamente, leiamos. O momento de se revelarem os filhos de Deus. O momento de se revelarem os filhos de Deus. Por quê? Porque nós, filhas e filhos de Deus, nos tornamos um elemento nefasto para a criação. Até as espécies mais escondidas nos abismos do oceano, ou incrustadas nas montanhas, ou nas áreas mais desérticas do planeta, as espécies que nós menos sabemos sobre elas, elas estão esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? O homem e a mulher. A criação sofre porque ela foi sujeita à vaidade nossa, não pela vontade dela, mas por dependência de nós. Versículo 21, olha que coisa impressionante. Também ela, a criação, espera ser libertada da escravidão da corrupção, leia, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. A criação sonha
as espécies que estão em extinção, as árvores frutíferas, odoríferas, os elementos biológicos, botânicos, todos eles esperam ser libertados da escravidão, da corrupção e assim participar da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Tem gente tão topeira, mas tão topeira, que acha que falar da criação é falar de temas menos importantes do que a salvação das almas. Paulo une de tal forma a espera da alma quanto a espera do corpo na mesma linha de espera. Versículo 22. Com efeito sabemos que toda a criação até o tempo presente está, leiam, gemendo como que em dores de parto. Gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos, desculpe, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo. O gemido da criação, como em dor de parto, manifesta externamente, mas nós também, com os primeiros frutos do Espírito, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo. Leia, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. A criação espera que o dia que nós tomarmos consciência de que somos filhas e filhos adotivos de Deus Pai, nós teremos um comportamento menos violento com ela. Entenderam, gente? Estão entendendo? Isso aqui não é ideologia. Isso aqui, Bento XVI define isso aqui como a teologia do Éden, a teologia da criação mesma. Portanto, todos os projetos humanos, todas as iniciativas humanas que não compõem uma interpretação extraordinária da teologia cristã sobre a criação, não podemos esperar a libertação do nosso corpo e da nossa alma. A dependência é a mesma. Essa viagem que eu fiz à Índia, com um casal de amigos que são autoprodutores de tecnologia de ponta para a agricultura. Produzem feijão, importam para a Índia. O povo que compra o feijão da Índia chama esse casal e diz: nós queremos ajudar vocês a desenvolverem a produção de feijão no Brasil com a tecnologia que nós temos, com a biotecnologia, não é? Esse domínio tecnológico de produtos que não usam o veneno propriamente, mas uma combinação de elementos da natureza com a natureza se administrando e se gestando. E eles que são hinduístas, não são cristãos, falam para o casal de amigos meus, cristãos de missa diária. Ele diz assim: minha filha está para casar agora, meu neto vai nascer, e eu não quero que para a gente ganhar dinheiro comprando o feijão de vocês e vendendo aqui, que nós aqui nos alimentemos às custas dos seres que morrem lá com o veneno, porque eu não quero passar esse karma para os meus netos. Eu ficava pensando, e nós católicos que nem acreditamos em karma, achamos que não tem problema, tem uma relação absolutamente de domínio. Se dominou o princípio do iluminismo francês, da escola iluminista, era: inventa ciência e tecnologia. Se trouxe ordem e progresso para a humanidade, pode eliminar o que for. A teologia paulina é o contrário. A criação geme como em dor de parto. Nós também estamos gemendo interiormente. Todos nós aguardamos
a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Dito isso, colocado-nos na estreita linha de criação que somos, porque essa foi uma aberração. Este foi um equívoco nosso na interpretação errada do livro do Gênesis. Aquela ideia, o homem crescer e multiplicar e dominar todas as coisas. O dominar precisaria ser interpretado muito mais como um administrar para o bem de todos, do que destruir para benefício próprio. Nós entendemos crescei-vos, multiplicai-vos e dominai. Vocês podem eliminar o que vocês quiserem, não. Nós temos uma interdependência de todas as formas de vida. E acho que depois da pandemia nós crescemos na compreensão do que é a harmonia entre todos os elementos da criação. Dito isso, colocado cada um de nós pelas mãos de Deus, com o nosso corpo aguardando a adoção filial, para que todos também, desculpem a piada, até o carrapato e a pulga, a formiga e o percevejo, que tem o papel e lugar deles na criação, não é? No equilíbrio e na harmonia, encontrem o seu lugar e nós também encontremos o nosso lugar de filhos adotivos de Deus. Vamos ao Evangelho. Importantíssimo essa introdução. Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 9. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Jesus, nesse primeiro versículo, sugere que está precisando espairecer um pouco. De vez em quando a gente tem que fazer isso dentro de casa, não é? Sair sem falar com ninguém e andar um pouco. Onde você foi? Sair para nada, para não fazer nada, para respirar um pouco, não é? A gente precisa disso. No capítulo 12, Jesus realizou uma série de atividades, de milagres e ensinos e milagres. E a obra mais extraordinária de Jesus, que terminou com a cura de um possesso, os fariseus e os mestres da lei vieram até perto de Jesus, olharam o comportamento de Jesus, buzinaram no ouvido dos discípulos de Jesus, dizendo: o vosso mestre, ele realiza tais milagres porque ele está possuído por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Desculpe a vulgaridade da expressão que eu vou usar. O cara rala para dar o melhor dele, para transformar a vida de tantas pessoas. E vem aqueles que têm um papel em que a religião se tornou apenas um sistema de ordenamentos e protocolos normativos e rituais, para julgar o próprio Deus que age, libertando a humanidade da força do mal, para dizer que Deus e o demônio viraram uma coisa só. Jesus está exausto, ele sai de casa e vai sentar-se às margens do mar da Galileia, mas ele não pode descansar. Versículo 2: uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão, leiam, ficava de pé na praia. A multidão ficava de pé na praia. Versículo 3: e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Até uma tarefa boa agora para essa semana seria você pegar o capítulo 13 de Mateus e lê-lo várias vezes. Dependendo de como você conta, o capítulo 13 de Mateus tem 7 ou 8 parábolas. Porque tem uma conclusãozinha breve no final de 4, 5 frases que também é tida como uma parábola. Jesus conta uma série de parábolas. As parábolas, elas não são uma forma de simplificação, não são meras comparações da vida nossa com o cotidiano. As parábolas não são ilustrações baratas para ser fácil de ser
compreendido. Ao contrário, a parábola ela é uma complicação comunicacional em que o comunicador, Jesus, fala com as multidões através de um código, a parábola, para tentar ativar na multidão uma qualidade diferente de compreensão que a multidão não busca. A multidão busca religião de fenômenos, fenômenos sobrenaturais, fenômenos paranormais, manifestação de Deus ou o diabo, arrepios, emoções, a euforia religiosa. E Jesus quer algo mais profundo. Depois de contar a parábola que vem, a do semeador, essa parábola ela termina no versículo 9, Jesus dizendo: quem tem ouvidos ouça. Os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: por que ensinas? Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus diz o seguinte, preste atenção o que significa parábola. Jesus diz assim para os discípulos: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque eles querem uma religião de fenômenos imediatos e baratos, um Deus que solucione as coisas rapidamente e me dê imediatamente a bênção que eu preciso, a cura, o milagre, o prodígio. Jesus quer algo mais. Jesus diz assim ainda: pois a pessoa que tem o conhecimento dos mistérios do reino dos céus será dado e terá ainda em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Então, se você é uma pessoa que vem à igreja buscando religião de fenômenos sobrenaturais, imediatos, de bênçãos para te desocupar da responsabilidade cotidiana, de um Deus miraculoso que intervém e facilita as coisas para você, mas você não busca Jesus para o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, para participar desta realidade nova, Jesus diz: a pessoa que tem esta realidade nova do reino será dada e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, até o pouco que tem vai ser arrancado. Pode ser, não é brincadeira, não é piada, pode ser que você saia com menos. Está entendendo? Tudo vai depender da motivação mais profunda que te traz aqui. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque, preste atenção, o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos. Você vem para a igreja com o coração insensível, vai continuar ouvindo sem nada entender, vendo sem enxergar nada de novo na fé na sua vida. Você vem para a igreja com má vontade, com os olhos fechados para a realidade mais profunda, você vai continuar não enxergando nada no correr de sua vida. Jesus diz assim: eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Portanto, a gente está aqui hoje, agora, para ouvir a palavra de Deus, para a palavra de Deus descer profundamente em nós, operar em nós a nossa mudança de mentalidade, a metanoia, a nossa conversão, e convertido cada um de nós, aí a cura vem. A multidão não queria ensino, não queria conversão, a multidão queria só a cura. Jesus diz: não, a partir de agora a cura vai derivar de uma motivação mais profunda.
E ele diz assim: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. E aí entra propriamente o sentido da parábola. Vamos lá? No Evangelho, versículo 3. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, Algumas sementes caíram à beira do caminho. preste atenção nos personagens e nas ações. O semeador que sai para semear, as sementes caem em vários tipos de solo diferente. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Continua a leitura. E os pássaros Vieram e as comeram. Versículo 5. Outras sementes caíram em terreno Pedregoso, Leia. onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas Quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. outras sementes caíram. No meio dos espinhos, Os espinhos. cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram Em terra boa, e produziram. à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. E termina a sentença: quem tem, Ouvidos, ouça. pronto. A partir de Jesus se inaugura um modo novo de relacionar-se com Deus. Agora, o critério seu para buscar a Deus é o critério fundamental de você construir uma relação de amizade, de comunhão, de escuta de Deus. Deus te criou, te plasmou com a capacidade de escuta. E a partir da escuta, Deus lhe fala. Deus lhe dá uma capacidade de compreensão sobre quem Ele é, quem você é, qual é o plano de Deus para todas as coisas. E você não tem uma relação de medo, pavor, assombro, de dúvida, de mistério, mas de compreensão. Quem é Deus? Quem sou eu? O que é a vida? De onde viemos? Onde estamos? Para onde caminhamos? E Jesus diz que tudo a partir de agora depende da qualidade nossa em acolher a palavra de Deus que nos dirige. E Ele previne-nos dizendo que existem 4 tipos de terreno. Existe um tipo só de semente, a semente boa. Ele é o semeador, Ele garante a semente que Ele semeia. Mas existem 4 tipos de terreno. Se você continuar lendo o texto, nos versículos, que nós paramos aí no versículo 9, nos versículos 19, 20, 21, 22 e 23, Jesus volta à parábola e explica ela, que eu passo a lhes dar agora, na meditação, os passos para compreender e para abrir seu coração a Jesus, e a partir de agora, começar a dizer a Jesus: Senhor, até hoje, muita gente já apontou o dedo para mim, me acusou, me condenou, me rotulou de tipos de terreno. Eu mesmo, Senhor, muitas vezes me acuso, me penitencio, me humilho, me chateio, me aborreço, dizendo para mim mesmo, para mim mesma, que tipo de gente eu sou. Mas o Senhor é o único capaz de dar-me a oportunidade de mudar o que eu sou. Senhor, se eu sou um terreno beira de caminho, se eu sou um terreno pedregoso, se eu sou um terreno cheio de espinhos, eu preciso da ajuda que o Senhor, antes de lançar a semente, ajude-me a trabalhar esse terreno que eu sou, que é meu coração, que é minha inteligência. No versículo 19, que não está no seu texto, está aqui comigo, Jesus explica: a semente que caiu à beira do caminho é aquele que ouve a palavra do reino.
e não a compreende. Vem o maligno, rouba o que foi semeado. É aquele tipo de gente que vem na igreja e acostumou a ter um tipo de religião que se dispensa compreender a palavra. E diz assim: ah, mas é muito subjetivo, cada padre interpreta de um jeito, cada um lê e entende de uma forma diferente. E você vai nessa vibe, vai se dando a oportunidade de dizer: ah, não dá para entender. Jesus está acusando-nos de beira de caminho. Você vem à igreja como se a igreja fosse uma beira de caminho, que você apenas passa. Tomara que o padre fale logo: eu estou na beira do caminho, porque eu vou para a missa, da missa eu já passo na pizzaria, da pizza eu já passo e abasteço o carro, já passo na sogra, no meu pai, na minha mãe, e seja, a missa para você é uma beira de caminho. Isso existe? Comece a mudar a sua forma de dispor-se na busca da escuta do Senhor. Deixe de ser beira de caminho. Não compreende e não está nem aí por não compreender. Não, o mais importante é que eu passei lá e Deus vai me abençoar, e Ele vai abençoar. Não, Deus não dispensa sua habilidade, sua potencialidade, sua capacidade de compreensão. Inclusive Deus se abre a dialogar-se com você. A partir de hoje, deixe de ser beira de caminho. Lá na primeira parábola ele diz: os pássaros vieram e as comeram. Ficou na superficialidade. Nós vivemos a sociedade da superficialidade. O segundo tipo de terreno: outras sementes caíram em terreno pedregoso. No versículo 5 ele diz assim: onde não havia muita terra, as sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. No versículo 20 e 22 ele diz: o terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, com entusiasmo, mas não tem raiz em si mesmo. É folha de bananeira, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, desiste logo. Se você é uma pessoa que sempre se emociona, arrepia, chora, sente, mas não aprofunda o conhecimento, vive uma religião de terreno pedregoso, preste atenção, que são 8 parábolas para a multidão que está em pé na beira do mar da Galileia, Jesus sentado no barco. Não é uma missinha corrida não, tá? Tinha banco para eles não, em pé. Foi isso que o texto diz, não foi? A multidão estava em pé, na praia. Para muitos de nós, a missa é um terreno pedregoso, tudo é chato. O calor, ou o vento do ventilador, o microfone, ou o banco que é duro demais, ou o barulho que é enjoado, ou o sono, ou o cansaço domingo. Tem gente que vem para a missa, e a missa é para ele e para ela um terreno pedregoso, um desconforto. Até sente uma emoçãozinha, uma alegria, um arrepio, mas a pessoa não tem raiz em si mesma. É de momento, desiste logo. Se você tem esses elementos dominando você, vá dizendo para o Senhor que Ele tem as ferramentas para tornar você num terreno bom. Amém? Lembre-se que preparar o terreno é exatamente o papel da pregação. A palavra é a semente, a pregação é exatamente o cavar, o amolecer os torrões, tirar as pedras, as raízes, o cuidado com a planta. A pregação é exatamente isso que parece ser pedregoso, mas tão fundamental, de criar as condições para você brotar, florescer e frutificar. No versículo 22, explicando sobre o terreno espinhoso: a semente que caiu no meio dos espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra, pasmemos, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza
sufocam a palavra, ele ouve e não dá fruto. Aquele tipo de gente que vem para a missa com os problemas, entra na igreja com os problemas, no canto de entrada, na primeira leitura, no salmo, segunda leitura, no evangelho, na pregação, na hora da consagração, até a hora que ela comunga, a cabeça dela está bombardeada com as preocupações do mundo, as preocupações da vida. Isso existe? Ela não recebe Deus. Ela vem para cá empurrada por preocupações, escuta e joga tudo fora, porque ela não cede espaço para a escuta de Deus, porque as preocupações do mundo ocupam-na e tomam inclusive o lugar de Deus na vida dela. Está na igreja. As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. Eu vou tocar num tema muito difícil para a gente tratar. Nós vivemos numa sociedade que tem particularmente uma dificuldade muito grande. Os tempos modernos são classificados como os tempos da crise da escuta. Porque escutar, não só escutar a pregação da palavra, como ler, como estudar, como ler notícias, como escutar o pai, a mãe, o filho, a esposa, o esposo. Escutar supõe escutar, dar um tempo, tomar um isolamento, uma solidão, silêncio e elaboração para se posicionar. Toda escuta, só é escuta verdadeira se obriga de mim e de você tempo, silêncio, solidão para uma elaboração. Esposas e esposos honrosos na relação um com o outro, com toda a raiva do mundo, ele está falando, ela está falando, com toda a raiva do mundo, e diz: eu não vou te responder, eu vou pensar, engolindo seco. Daqui 2 dias a gente volta a conversar. Mas é o método mais civilizado, e eu tive a graça de ser educado, tanto o papai quanto a mamãe. Eu fico sempre pensando, como é que 2 homens trabalhadores rurais do sertão do Goiás imprimiam um tipo de disciplina desse dentro de casa. Quando ia dar um conselho para a gente, dizia: Antônio, fique calado, não fale nada, não vou te ouvir agora, vou te falar. Daqui 2 dias você toca nesse assunto. Era um horror, era um pavor. Mas aquilo mexia, e eles tocarem naqueles assuntos mais espinhosos para criança, para adolescente, e você conviver com vontade de justificar e de explicar, e dizia: não toca no assunto. Aquilo tinha um efeito pedagógico, aquilo dava para a gente uma espécie de gente, de filha e filho de dentro de casa, que mesmo tendo um pai e uma mãe que sabia de coisas e de correções pesadíssimas, mas que passava 2, 3 dias convivendo com você à mesa, no trabalho, na alegria, na brincadeira, sua cabeça estava a 1000, mas não tratava do assunto. Passava 2, 3 dias, aí sentava, aí tratava do assunto. Que civilidade, que pedagogia que nós perdemos. Nós somos a era da crise da escuta. Não por ausência de palavras, nós vivemos os tempos do excesso das palavras, excesso das vozes. Aquele negócio de resolver coisa com o marido, com a esposa, com os filhos, mandando mensagem do celular, e depois começa a debater com mensagem no celular, a exaustão. Resolve? Nada. Só piora. Daqui um pouco começa a printar a própria conversa e jogar desaforo na cara do outro. Olha o que você me falou lá atrás, olha o que você me disse agora, olha o que você falou lá atrás. Não é assim que acontece? Nós também vivemos na igreja e na religião um excesso e um medo da escuta, um excesso de reação. A igreja se tornou o lugar mais da distração,
ou beira do caminho que eu passo para cumprir protocolo de norma religiosa, porque é preceito, eu vou à missa no domingo, do que uma experiência de escuta, para que ao longo da semana, quando os problemas aparecerem, eu já escutei Deus, e quando os problemas e as dificuldades aparecerem, o que Deus me falou será recordado por mim, e o que Ele me disse hoje no domingo, dia do Senhor, eu recordarei, e diante das mais difíceis provações da semana, ou das maiores seduções que aparecerem durante a semana, eu vou olhar para aquilo que aparecer diante de mim e dizer: Pai, seja feita a vossa vontade, eu vou fazer e reagir agora do jeito que o Senhor me falou domingo. Amém? Amém? Muitas vozes, muito ruído, pouco diálogo. A palavra precisa de tempo para enraizar, para a semente inchar, sair a raizinha e descer. Depois que a raiz desce um certo tanto, é que a parte superior começa a elevar-se. Nós temos muitos canais de comunicação, muita mídia e pouca escuta, e uma pobre capacidade de síntese. A palavra não brota, não enraiza, não é cultivada, porque nós somos escravos da cultura digital, do touch. A constante notificação, a escuta fragmentada o tempo inteiro, a atenção sem vínculo, os estímulos o tempo inteiro em vídeos e mensagens, mesmo no WhatsApp, escraviza-nos, mas não educa-nos numa relação. Faz poucos dias que um jovem veio, insistiu que precisava falar comigo, conversando com ele, os temas mais sérios da criatura. Jovem, toda hora eu via, escutava um barulho tão discreto, ele olhava no celular discretamente. Esses troços, desses relógios que tem tudo quanto é trem da internet, e eu perdi esse estribeiro. Eu falei: rapaz, que uma pessoa igual a você, que não está dando conta da faculdade que você está fazendo, precisa de um troço desse te cutucando? Joga, eu usei um palavrão bem agressivo, joga isso fora. Uma pessoa que está no nível de formação que você está dizendo que está buscando, de qualificação que você está buscando, com troço toda hora te notificando só de porcaria, porque não te leva a amadurecer em nada. A distração, a dispersão, o delírio de achar que está conectado o tempo inteiro, na verdade, faz você exatamente não ter enraizamento e não ter uma conexão aprumada para o alto, dispersa, não é não? Vou tocar em dois temas bem desagradáveis para falar aqui no altar. Essa semana, dia 7/7/2026, saiu a seguinte notícia: como é que a gente vai ter uma boa colheita num Brasil cristão, católico e evangélico, se nós temos 64 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais que não têm o ensino básico, o ensino fundamental? 64 milhões, gente, que não tem o ensino fundamental, que não tem a educação básica. E além dos 64 milhões com 15 anos ou mais, é a população de muitos países desenvolvidos da Europa, não é? Além disso, nós temos 21 milhões de famílias recebendo os benefícios, 168 bilhões por ano dos benefícios sociais do Bolsa Família. Nós temos um investimento de 540 bilhões em educação por ano para 46 milhões de meninas e meninos na escola. Desses 46 milhões de meninas e meninos na escola,
que vão 540 bilhões para a educação. De cada 10, 7, 8 termina as etapas do ensino fundamental, do ensino médio, não sabem ler, escrever e fazer operações básicas de matemática. Não é não? Como é que a gente vai sonhar com um Brasil desenvolvido, com progresso, com uma sociedade, com uma juventude que está na escola e não é educada para escutar, porque o que escuta não aprende. Nós injetamos bilhões na educação para a meninada sair de lá sem saber ler, escrever e fazer operação básica de raciocínio matemático. Como é que o mercado vai assimilar esse povo? Como é que vai ter inovação, ciência, tecnologia, competitividade numa conjuntura atrasada dessa? E a gente ainda vem para a igreja para escutar uma pregaçãozinha de 5 minutos, que mais promete a bênção e o milagre de Deus, porque deu o dízimo e Deus honrou o seu dízimo e a bênção vem. A bênção vai vir muito mais pelo tempo de solidão que você faz, colocando o seu celular no silencioso, jogando esse relógio que fica notificando você toda hora das porcarias do mundo, joga fora. Faça silêncio, vá ler, vá estudar, vá aprender, vá se organizar na compreensão do que você aprende, sistematiza para contribuir com um mundo que fez nascer em você semente boa das ciências, da compreensão humana das coisas para o desenvolvimento e o progresso da humanidade, das soluções para os graves problemas que nós enfrentamos. Vá aprofundar na solidão e se tornar mulher e homem, terra boa. Eu fico tão assustado, vem comigo para terminar, no versículo 8 do Evangelho. Eu fico tão assustado com isso. Você que é pai e mãe, vô e vó, é impressionante o versículo 8. Vamos retomar de novo. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Olha só, a terra é boa, a semente é boa, mas o resultado foi diferente, porque somos diferentes. Não é todo mundo que dá conta do mesmo resultado, não. O que foi garantido é que a base de 100, 60 ou 30, mas deu fruto, não é? O que precisa ser perguntado é: nossa organização de fé na igreja dá fruto? Nossa organização de família, de pai e mãe, de oferecer para os nossos filhos e netos a estrutura de educação, saúde e todos os recursos para a meninada desenvolver, garante que dê fruto? Deus oferece para nós a mais perfeita semente, a palavra dele. O terreno é terra boa. Deus sabe o que ele criou. Nós somos todos criadas e criados para sermos terra boa. Mas Deus respeita quando nas circunstâncias e vicissitudes da vida eu não dou conta de produzir 100, mas 60 ou 30, mas ele acolhe. Mas é preciso produzir. O que não tem cabimento é ser a turma do nem estuda nem trabalha, uma homaiada, uma marmanjaiada, mulheres e homens, que chega aos 20, 25, 30, 35, não tem relacionamento estável, não tem namoro estável, não tem noivado, não tem casamento, não tem um curso terminado, não tem uma profissão estabilizada. Você conversa com um garotão, a garotona de 35, de 40, está falando assim de Tailândia, de ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para as aventuras, como se fosse uma adolescente para passear. Eu fico tão assustado com essa geração da classe média. Rapagões e rapagonas que você conversa
eles falam assim de uma vida aventureira, como se fosse assim: ah, nós estamos num grande parque de diversão, vou ali passar uma temporada, não é? Não, nada. E a vida é breve, a vida passa. O ciclo da semeadura é primavera, verão, outono. Chegou o inverno, é apodrecer tudo. O arado vem, ara tudo, vai tudo para dentro do chão, apodrece tudo, porque outra semente vai ser lançada. A vida passa. Põe-se nas mãos do Senhor e peça dele a graça de você responder a Ele com o que te é dado como oportunidade para você produzir bons frutos. Diga para o Senhor que você vai melhorar a sua qualidade de escuta da palavra, que você vai se esmerar, se esforçar e vai se dedicar mais na qualidade da escuta para que você produza mais frutos, segundo a ordem e a graça da semeadura que Ele realiza em você, dando a sua vida como terra boa, seu coração, sua inteligência, sua capacidade de compreender as coisas, de criar, de desenvolver, de progredir e fazer o mundo melhor para o bem de todos. Incline a sua cabeça, fale com o Senhor e renove sua aliança com Ele, dizendo a Ele: eu creio que o Senhor é a semente boa semeada em mim. Eu creio que o Senhor criou a minha vida e eu sou terra boa, porque sou fruto das mãos do Senhor. Eu quero cuidar de mim como terra boa e quero produzir bons frutos segundo a graça do Senhor. Fale com Ele e renove a sua fé. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem transformar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, de pé. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Deixe o folheto no banco, estendam as mãos aqui para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por seu sangue derramado na por cruz, esta palavra que eu escutei por esta palavra que e eu meditei, eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor tem poder que o Senhor tem o de poder transformar de transformar o terreno ruim o terreno ruim do meu coração, do meu coração, beira do caminho, beira do caminho, terreno pedregoso, terreno pedregoso, cheio de espinhos. cheio de espinhos. Por seu sangue, Por seu sangue, melhora, Senhor, melhora,
agora, Senhor, essa terra, esta terra, este solo. este solo, Amolece, amolece, dê qualidade, dê qualidade, capacidade, capacidade, para que eu acolha para que eu acolha a semente boa a semente da boa sua palavra, da sua palavra, na terra boa na terra boa que o Senhor transformou que o Senhor o transformou meu o coração meu coração e a minha e a consciência. minha consciência. Eu acolho a sua palavra Eu acolho a sua palavra e te peço, eu te peço, faz de mim faz de mim terra boa terra boa para produzir fruto para produzir frutos da sua palavra. da sua palavra. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, faça sua aliança, o seu pacto com o Senhor. Estabeleça um vínculo forte, de estreita amizade com Jesus, dizendo que você vai zelar da qualidade da sua escuta da palavra, que você vai empenhar-se mais fortemente para nunca desperdiçar a palavra semeada, mas ser terra boa, que produz bons frutos, para o bem da sua vida, para o bem da criação, para o bem da humanidade, para a libertação e o bem de todos. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que hoje vem curar nossa escuta e fazer de nós terra boa, para produzir frutos bons da sua palavra, do seu amor. Amém, Senhor. Amém. Amém, igreja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saudai-vos em Cristo Jesus. Quer